Olá, sou o Dominique e junto com o Alexander e o Ramon estaremos apresentando o projeto que desenvolvemos para a disciplina de empreendedorismo em sistemas de informação. Nosso projeto é o Edital Fácil, uma solução que nasceu para lidar com o problema da barreira burocrática que impede produtores culturais e empreendedores de acessarem recursos de fomento, sejam editais públicos como a Lei Paulo Gustavo, sejam linhas de crédito como o FINEP e o BNDES. Bom, professor, eu sou o Alexander e agora eu vou falar um pouquinho sobre o problema que a gente está resolvendo. Então, para a gente começar, queria dizer que o maior problema o problema central que a gente resolve é quebrar a barreira burocrática nos editais artísticos. Por exemplo, aqueles editais ali de 50 páginas, uma linguagem jurídica bem complexa, que a gente colocou aqui na estatística que causa uma exaustão nos proponentes, mais de 79,1%. Então, uma porcentagem bem alta, que a maioria das vezes vai gerar erros, que vai desclassificar a pessoa por não saber se adaptar à linguagem jurídica corretamente, vai desclassificar às vezes um trabalho que era excelente, que passaria na avaliação técnica, mas por não ter um domínio ali da linguagem jurídica, é desclassificado. Então a gente vai resolver essa parte burocrática. Antes, eu vou apresentar o nosso público-alvo e as personas. Vou trazer aqui dois exemplos, que é a Marina, de 32 anos, que é uma produtora cultural, que domina ali a execução artística, mas trava na parte de planilhas e anexos técnicos. Submete projetos para a Lei Paulo Gustavo e Rouanet. Mas ela teme a desclassificação por erros de preenchimento, ali na parte do edital. E o outro exemplo que a gente trouxe é o Thiago, de 26 anos, que ele é fundador de uma startup. Ele é um desenvolvedor em busca de um capital semente ali para começar, mas ele fica paralisado diante dos editais de 50 páginas para mais, que a gente colocou aqui da FINEP, BNDES, porque ele não tem capital para começar as consultorias e ele acaba desistindo da captação. Então, esse fator que como a gente percebe aqui, que eu coloquei de 79,1%, que é uma estatística muito alta, e a gente está aqui para resolver isso. Então a gente pode ver que é um segmento muito amplo de profissionais ali independentes, ONGs, coletivos, culturais, até micro ou pequenas organizações de setores criativos e de inovação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a solução que a gente trouxe, que o meu grupo trouxe, que é o Edital Fácil, que é transformar a burocracia em checklists práticos e seguros. Então colocamos aqui três pilares, que eu vou começar explicando sobre a IA especializada com REG. O REG nada mais é do que, como é uma sigla em inglês, eu sei o nome dela em português, que é Geração Aumentada por Recuperação, que é um motor de análise restrito ao PDF oficial do edital, que vai eliminar ali os riscos de alucinação e garante que o apontamento tenha rastreabilidade direta na fonte primária. O REG nada mais é do que a gente utiliza a IA focada no propósito do que a gente quer. Então, por exemplo, se a pessoa joga uma pergunta lá para a IA, ela vai responder com base em tudo que ela aprendeu para responder para você aquilo. O REG nada mais é do que a gente vai trazer aquela recuperação. Ah, lembrei. É geração aumentada por recuperação. Que é isso? A gente vai colocar para ela trabalhar em cima do edital que o usuário deseja. Então, ali a recuperação, o usuário vai escolher o edital, ela vai ler, aí a parte aumentada, o sistema vai entregar as informações exatas, como se fosse ali uma colinha. E a geração é a resposta baseada no conteúdo. Então, ela vai ser programada de acordo com o edital que o usuário fornecer, que o usuário quer. Bom, após isso a gente faz um checklist dinâmico, que é uma geração automática de listas, certidões, documentos, alertas preventivos por e-mail, nos marcos ali de 7, 3 e 1 dia, antes do fechamento completo do edital. A conformidade orçamentária
vai fazer uma verificação inteligente que compara o rascunho do projeto com os tetos de gasto e as regras financeiras impostas pelo edital que foi selecionado. Aí com isso a gente fez a validação e a pivotagem. O que quer dizer isso aqui? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as evidências coletadas, que a gente validou isso com 24 respondentes e 8 entrevistas. Então o aprendizado mais importante foi sobre o modelo de negócio. A gente rejeitou a assinatura mensal e pivotamos para o modelo per-use. Que ali os usuários nos mostram que a captação ela é mais sazonal e o nosso modelo agora ele respeita o fluxo de caixa que o artista tem. Então isso foi muito importante, que o resultado, que a maior adesão, é o respeito ao fluxo de caixa dos artistas. Para diminuir ali também, porque fica muito... para ficar mais acessível para quem está nos contactando. Agora vamos mostrar como o edital fácil se sustenta financeiramente. Como citado antes, pensamos em 3 segmentos de clientes e para atendê-los, inicialmente pensávamos em cobrar uma assinatura mensal fixa, comum em outros modelos de software como serviço. Mas durante a validação percebemos que a demanda por captação de recursos é sazonal, ou seja, segue um calendário de abertura dos editais. E, na prática, os usuários não estavam dispostos a pagar todo mês em períodos sem editais abertos, o que faz sentido. E por isso pivotamos para o modelo de créditos, que respeita o fluxo de caixa do artista e resultou em maior adesão no nosso teste de validação. Então, estruturamos as fontes de receita em 3 camadas. A primeira é o freemium. O usuário tem direito a uma análise gratuita por mês, que funciona como porta de entrada para conhecer a ferramenta. A segunda, essa é o coração do nosso modelo de negócio, é o pay-per-use, onde o usuário compra créditos variando do preço de R$19,90 para 5 créditos até R$ 89,90 para 40 créditos. A terceira é um plano B2B institucional com assinatura mensal recorrente, negociada sob consulta para incubadoras e associações. Por fim, a estrutura de custos, nossos custos fixos mensais ficam entre R$ 600 e R$ 800, cobrindo a infraestrutura de tecnologia. A margem médica de crédito vendido é de R$ 2,00 e, fazendo as contas, nosso ponto de equilíbrio acaba sendo ali por volta dos 350 créditos vendidos por mês. A partir daí, a operação já se sustenta. Outros pontos importantes de se citar são em termos de canais. A aquisição passa por plataforma própria, marketing de conteúdo e SEO, a presença em Instagram e LinkedIn, além de parcerias com associações culturais, incubadoras e um programa de indicação. Essas mesmas associações e incubadoras são parcerias-chave, junto com os provedores de API de IA, plataformas de e-mail transacional e os portais oficiais de editais. Os recursos que sustentam tudo isso são a própria plataforma web, os modelos de IA via API, a base de dados estruturadas de editais brasileiros e o conhecimento técnico da equipe em arquiteturas RAG. Para entender o valor do edital fácil, é importante comparar com as alternativas que já existem hoje. A primeira, a consultoria especializada, ela funciona, tem alta taxa de aprovação, mas o custo é bem proibitivo. E o proponente fica totalmente dependente de terceiros para entender o seu próprio projeto ou a estrutura que ele está tomando ali dentro do edital. A segunda alternativa é o Prozas, que é uma ótima ferramenta para descobrir qual edital existe e se encaixa no seu perfil, mas ele para exatamente onde o nosso trabalho começa. Ele não analisa o PDF do edital, não monta checklists de documentos e não verifica se o seu projeto está dentro das regras orçamentárias daquele edital específico. Ele resolve a busca, mas não a burocracia. A terceira é fazer o uso de IA genérica, tipo ChatGPT. É rápido e barato, mas com um risco real de alucinação. Ela pode inventar regras, pode desconhecer alguma exigência específica, pode não levar algo em conta que seja importante para aquele edital, e já que ela não tem acesso à fonte oficial. E a quarta é a leitura manual do edital,
O que a maioria dos proponentes faz hoje é exaustivo, com editais de 40 páginas ou mais, e a margem de erro de interpretação é bem alta. O edital fácil, então, ocupa exatamente o espaço entre essas pontas. Usamos uma arquitetura de IA com RAG, restrita ao PDF oficial do edital. Isso diminui drasticamente o risco de alucinação e garante rastreabilidade direta na fonte primária. Em cima disso, geramos um checklist dinâmico e alertas automáticos de prazo, ou seja, a confiabilidade de uma leitura manual cuidadosa, a velocidade de uma IA e uma fração do custo da consultoria. Bom, agora retomando aqui, eu vou falar sobre o protótipo e o MVP. Qual que é o nosso fluxo central de valor? O usuário ele vai navegar ali pelos catálogos de editais, vai fazer o detalhe, vai usar, né, o checklist, vai fazer o upload da revisão para receber o diagnóstico em menos de 1 minuto, as compras de crédito para fazer a utilização, e esse fluxo ele vai passar por testes. Por exemplo, ali na parte de validação vai estar ali em andamento, teste de usabilidade com 5 participantes reais do público-alvo. Então a gente já definiu o período, que vai ser do 15/6 até 19/6 de 2026, desse ano. Então, qual que foi o nosso objetivo com isso? Através desse fluxo central de valor. Foi validar a clareza do diagnóstico de IA, né? A gente confirmar que ela trouxe o que a gente pediu com base no edital, testar a fluidez do fluxo de upload e verificar ali a percepção de valor do checklist, se está de acordo com todos os detalhes que o proponente precisa para ser aprovado. Sobre a tecnologia HTML5, JavaScript puro, ali para deixar bonito, porque ele precisa ser executável em qualquer navegador, sem dependências externas. E sobre a viabilidade financeira e os riscos. Tecnicamente, a gente usa React, Node e o Python, com a criptografia de chave... criptografia AES, que agora eu esqueci qual chave que é. Mas a gente garante ali total sigilo dos projetos, seguindo a conformidade da LGPD. A nossa arquitetura ela vai ser escalável para suportar ali os picos de acesso nos editais e no fechamento de editais. Como a gente pode ver ali, vai ter custos fixos mensais de R$600 a R$800, uma margem média de crédito de 2. E ali o ponto de equilíbrio nosso vai ser entre 350 créditos por mês. Sobre a gestão de risco, o risco vai ser uma baixa tração inicial. O que é? Uma mitigação. A gente vai ter foco em parcerias orgânicas com associações culturais e incubadoras para manter o nosso CAC próximo de zero. O risco de alucinação da IA, a mitigação é a arquitetura REG restrita aos PDFs oficiais, que é aquele esquema da IA está treinado de acordo com o edital selecionado, que a gente vai garantir uma rastreabilidade e precisão técnica. E o risco de sazonalidade, o que é isso? O modelo Per-Use e o plano B2B institucional, a gente pode garantir ali uma receita recorrente fora desses picos. E agora sobre o plano de implantação. Qual que vai ser o nosso plano de implantação? Vai ser basicamente a curto prazo, entre junho e julho. A gente vai concluir alguns testes, definir ali a usabilidade, a gente vai consolidar ali correções do protótipo final, fazer os ajustes finais e finalizar o relatório e a gravação da apresentação. Em agosto e outubro, que é de médio prazo, desenvolver um back-end real, uma API, um PostgreSQL, definir melhor um banco de dados e fazer a integração funcional com o modelo de IA. E também fazer uma parceria piloto com incubadoras aqui na região de Lavras. Bom, após isso a gente vai fazer o lançamento. A gente vai fazer a abertura ao público geral, fazer uma sincronia aos editais da Lei Paulo Gustavo e foco em SEO e o programa de indicação. A nossa previsão de expansão, subindo ali o nível para mais de 2027, vai ser estruturar o nosso plano institucional ali B2B, ampliar a base dos editais nacionais e parcerias com a parte contábil, com os escritórios contábeis. Bom,
Então é isso. O edital fácil representa a democratização do acesso a recursos de fomento. Transformamos a burocracia em oportunidades para artistas e empreendedores, construímos um modelo de negócio focado na realidade do mercado brasileiro e temos todo o planejamento pronto para o lançamento da plataforma. Obrigado.